Muito bem, na nossa aula passada, nós estávamos falando para você a respeito do modelo ISLM-BP e nós havíamos desmembrado isso em 2 aulas. Pois bem, agora a gente vai tentar entender, né, a questão do Mundell-Fleming propriamente dito, naquilo que diz respeito à política monetária, mas também, né, a política comercial e a política, né, praticada a respeito da taxa de juros dentro de um país. Ou seja, nós vamos tentar entender como é que isso interfere, né, nas relações. Ou melhor dizendo, como que a balança de pagamentos interfere numa política comercial, interfere numa política monetária e também numa política fiscal. Ok? Muito bem, vamos dar uma olhada lá para o nosso quadro, vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Então, quando nós estamos analisando, né, o modelo Mundell-Fleming propriamente dito, é preciso que a gente considere alguns elementos fundamentais. O primeiro é qual seria, na verdade, o impacto, tudo bem, da balança de pagamentos sobre uma política que seja, de um lado, a política fiscal, do outro lado, a política monetária e ainda a política comercial. Ora, se é assim, eu quero recordar alguns pressupostos para você. O modelo ISLM-BP com preços fixos, o saldo em conta corrente do balanço de pagamentos é determinado pela renda e pelo câmbio real, não há defasagens, o ajuste ao novo equilíbrio é absolutamente imediato, o câmbio flutua livremente, de modo que o déficit em conta corrente iguala sempre o superávit na conta de capital, sem qualquer variação das reservas internacionais. As expectativas são estáticas, prevendo-se a perpetuação eterna do status quo, ou seja, expectativa de depreciação é nula. Assim, podemos continuar utilizando a equação F em função de I asterisco, para representar a conta de capitais. Se é assim, o primeiro desafio nosso nessa aula será entender a política monetária no modelo Mundell-Fleming. Então vamos lá. Ora, se nós considerarmos a situação, né, de um câmbio flutuante, como é adotado pelo Brasil no momento atual, o balanço de pagamentos tem que estar em equilíbrio. Então, partimos do ponto E1. A expansão monetária desloca a curva LM para a direita. Então, nós estamos partindo da situação do ponto E1. Portanto, né, do equilíbrio entre, de um lado, a curva IS, a curva LM e a curva BP. Se nós considerarmos que o câmbio fosse fixo, E2 seria, então, o novo equilíbrio. No curto prazo, teríamos um déficit comercial. Então, vamos lá. Vamos para o E2. Se nós estamos numa situação do E2, né, qual é a grande questão? Nós estamos tendo aqui uma situação de déficit sob o ponto de vista, né, comercial. A tendência, portanto, é que haja um nível de importação maior do que a exportação de bens não fatores. Ora, ao longo do tempo, porém, o déficit implicaria em uma perda de reservas e a contração monetária, ou seja, uma política monetária contracionista, né? O que faria com que nós voltássemos ao equilíbrio inicial, ou seja, E1. Com o câmbio flutuante, portanto, em E2, há déficit em saldo de balanço de pagamentos, o que, obviamente, não pode ser sustentado por uma questão absolutamente óbvia, né? O país local, tomemos como exemplo o Brasil, não emite moeda estrangeira. Então, obviamente, o câmbio se deprecia, o que desloca IS e a BP para a direita, ou seja, para o ponto E3. E aí nós teríamos aqui o ponto E3. No ponto E3, eu tenho, na verdade, a convergência de LM' e S'
e balanço de pagamentos linha. Resultado, numa situação de mobilidade zero de capitais, eu teria atingido a situação de equilíbrio. Mas eu posso pensar numa mobilidade imperfeita de capitais. Quando nós estamos falando de uma mobilidade imperfeita, significa, na verdade, dizer que o governo interfere, né, no processo de entrada e de saída de capitais. Se é assim, com a mobilidade imperfeita de capitais, a LM se deslocará para a direita, ou seja, né, de LM para LM', tudo bem? Na interseção, né, entre IS e LM, há um déficit na balança de pagamentos. Então, vamos lá. Né? Na interseção entre IS, tudo bem, e LM', portanto, nós estamos falando nessa posição, nós temos, então, uma situação de déficit na balança de pagamentos. Recorde-se você que, sob o câmbio flutuante, a taxa, né, de câmbio deprecia, o que desloca a IS e a BP para a direita até atingir, né, um novo equilíbrio, onde se tem IS', LM', BP', ou seja, o ponto é 3. Neste ponto aqui eu tenho a convergência de IS', BP' e também de LM'. Ora, se nós considerarmos ainda sobre o câmbio fixo, o equilíbrio IS-LM', né, seria sustentado no curto prazo em E2. Mas, a longo prazo, a LM retornaria até a sua curva inicial. Portanto, o ponto sairia de E2 para E1. Sendo assim, né, nós podemos considerar ainda uma outra hipótese, que é a hipótese da mobilidade perfeita de capitais. Sob a mobilidade perfeita de capitais, a LM se desloca para a direita, portanto, de LM para LM'. Ponto, né, de encontro entre IS e LM', o BP está em quê? Em déficit. Você se recorda, então, que se eu desloco, né, IS para LM', nós estamos numa situação, tudo bem, LM', nós estamos nesta posição aqui, tudo bem, onde, na verdade, BP está em déficit. Sob um câmbio flutuante, sob um câmbio flutuante, o déficit causa uma depreciação da taxa de câmbio e desloca a IS e a BP para a direita, levando ao novo equilíbrio no ponto E2. Portanto, neste ponto, sob o câmbio fixo, né, a taxa de juros interna não pode variar e deve ser igual à externa. Assim, o deslocamento de LM para LM' é revertido, mantendo o equilíbrio no ponto inicial, que é, na verdade, o nosso ponto E1, onde, na verdade, eu tenho a convergência, né, da linha IS, do outro lado do balanço de pagamentos e do liquid money. Sendo assim, né, a gente pode analisar um outro elemento, que é a política fiscal no modelo Mundell-Fleming. Vamos lá, então. Partindo do ponto E1, uma expansão fiscal desloca a IS para a direita. Vamos nos recordar. Quando eu estou adotando, na verdade, uma política, vamos corrigir aqui. Quando nós estamos adotando uma política fiscal que é expansionista, eu estou falando no aumento do gasto público e na redução da tributação. Ora, se é assim, né, partimos do ponto E1, numa expansão fiscal, desloca a IS para onde? Para a direita. Portanto, IS será deslocada para IS'. Portanto, ponto E2, nós temos o quê? Um déficit comercial. Ponto E2. Se o câmbio, né, fosse fixo, E2 seria sustentado até que a perda de reservas fizesse com que LM contraísse e voltaríamos para o mesmo nível de produto, porém com uma taxa de juros mais elevada.
Sob o câmbio flutuante, o ponto E2 não é sustentável no curto prazo e o déficit da balança de pagamentos provoca então uma depreciação que desloca IS' e BP para o ponto E3, portanto atingindo o novo ponto de equilíbrio. Neste novo ponto de equilíbrio, IS, duas linhas LM e BP estariam, portanto, no equilíbrio perfeito. Bom, dada essa questão, então, nós podemos entender que a mobilidade imperfeita de capitais analisa a questão sob a seguinte ótica. Sobre a mobilidade imperfeita, partindo-se do ponto E1, IS se desloca para IS', e agora no encontro IS'-LM, nós temos o ponto E2, que é, na verdade, um saldo positivo, ou seja, um superávit da balança de pagamentos. Portanto, nós estamos falando que nós temos deslocamento para essa posição. Porém, sob o câmbio fixo, né, o ponto E2 é de equilíbrio, mas a longo prazo, a entrada de reservas deslocaria a LM para a direita, num processo muito claro de expansão monetária. Sendo assim, sob o câmbio flutuante, o ponto E2 não pode ser de equilíbrio. O superávit em balanço de pagamentos gera uma apreciação da taxa de câmbio, o que desloca IS e BP para a esquerda, fazendo com que o equilíbrio seja IS, LM, BP'. Então vamos lá. IS, LM, BP'. Portanto, nós estamos falando no ponto E1, né, original. Desculpa aqui. Então, se nós estamos analisando que o deslocamento acontece para o ponto, né, de E2 para E3, mas o que ocorreria se a balança de pagamentos fosse mais inclinada do que a linha LM? Bom, sob a mobilidade perfeita, né, IS se desloca para a direita e o encontro entre IS' e LM representa um superávit da balança de pagamento. Ou seja, na verdade nós temos LM, tudo bem, IS representando então um ponto de superávit da balança de pagamentos. Ponto esse representado por E2. Se nós considerarmos o câmbio fixo, a taxa de juros acima da taxa internacional provoca uma entrada de capitais e o Banco Central acomoda o deslocamento da IS. A LM se deslocaria, portanto nós teríamos IS', tranquilo? LM', e por um outro lado BP no ponto quê? No ponto E3. Portanto nós teríamos esta situação. Com câmbio flutuante, o superávit na balança de pagamentos faz com que a taxa de câmbio aprecie e a IS retorne para IS, retorne para IS, portanto um deslocamento para a esquerda. Bom, o que nós temos então? Na verdade, alguns pontos absolutamente interessantes. Numa política monetária e fiscal com mobilidade perfeita de capitais, né, a política monetária sob a taxa de câmbio fixa é absolutamente ineficaz, mas muito eficaz sobre a taxa de câmbio flutuante. A política fiscal sobre a taxa de câmbio fixo é muito eficaz, mas ineficaz sobre uma taxa de câmbio flutuante. Ok? Muito bem. Com isso, nós encerramos aí, né, a nossa primeira etapa do modelo Mundell-Fleming, na sua influência na política, né, fiscal e na política monetária. Nossa próxima aula, nós vamos analisar a política comercial. Forte abraço e até lá.